Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando a 35ª edição do Canal do Proletariado e hoje, particularmente, é um dia bastante especial, porque realizando o nosso propósito de diversidade, hoje nós trazemos para o nosso público a poeta Márcia Campeba, né? Acho que o público vai gostar bastante de ouvir a Márcia falar dela e dos seus poemas. E como leitora, a gente vai trazer também, convidada da Márcia, a Fernanda Vieira. Bom, antes de começar o programa, antes de chamarmos a Márcia, eu quero, como sempre, avisar vocês que ainda não se inscreveram no canal do Proletariado para o fazerem, porque isso ajuda a divulgar não só o canal, mas divulgar a poesia e os poetas que nele estão presentes e sendo entrevistados. Agradeço desde já a colaboração de todos vocês, assim como agradeço também a presença de vocês. Hamilton, quer falar alguma coisa? Acho que seguimos no nosso rumo de boa noite, né? Todo mundo, boa noite. Boa noite para todos, e para todas, e para todas e para todos. E eu acho que a gente segue no nosso caminho desde o início do programa, há 3 anos atrás, de mostrar uma diversidade viva, né? Diversidade viva da poesia brasileira. Então, a gente tem trazido poetas negros, poetas indígenas, poetas contadores de histórias, poetas de cordel, poetas concretistas, poetas líricos. Então, importante é o trabalho com a linguagem na sua multiplicidade de aspectos, dimensões e profundidades. Eu acho que hoje é um programa onde resultado dessa emergência da literatura indígena. Que está contaminando o Brasil, né? Está contaminando o Brasil. Com certeza. Vamos chamar, então, a Márcia? Vamos chamar a Márcia. Márcia, boa noite. Antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. O sinal da Márcia deu uma fraquejada. Vamos ver se Opa, ela caiu. Vamos aguardar mais alguns segundos, porque ela volta. O sinal dela caiu, mas ela volta, né? E deixa eu aproveitar e falar com o nosso público, enquanto a gente espera o retorno da Márcia, pelo seguinte: eu adoro quando eu posso publicar os comentários de vocês que estão nos assistindo. Eu só pediria que, quando vocês fossem fazer alguma questão, que contextualizasse a questão, porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, o convidado fala alguma coisa, aí a pessoa escreve fazendo algum comentário ou alguma questão. Só que a gente não sabe qual é o contexto. Quando eu tenho a chance de publicar o comentário, o contexto já foi embora, né? Então, se vocês colocarem o contexto da pergunta, a que se refere, fica mais fácil para a gente poder colocar vocês no ar e ter a resposta da nossa convidada, no caso, a Márcia Campeba, ou mesmo da sua leitora, a Fernanda Vieira, tá bom? Fiquem à vontade para comentar e, enfim, né, escreverem aí o que quiserem para que a gente possa enriquecer a nossa conversa com essa poeta maravilhosa que é a Márcia Campeba, né? Eu acho que a Márcia Campeba, ela vem dentro de um cenário importante hoje da literatura indígena, que tem recontado a história do país, né? Falando de um outro lugar, falando como próprio protagonista da história, e não simplesmente na voz de outros, não desvalorizando esses outros, mas há muitos anos, quando eu estudava ainda mestrado, etc., o que acontecia era que professores iam até as aldeias e traziam aqueles saberes, elaborados aqueles saberes, né? E hoje o próprio indígena
está trazendo a sua história, as suas narrativas, a sua visão de mundo, a sua visão de floresta, a sua visão de civilização, a sua visão de cidade, a sua visão de subjetividade, a sua visão de poesia, né? E cada um com um tipo diferente, né? Por exemplo, quando lemos a Queda do Céu, eu já ouvi falar com alguns amigos, etc., e eu também acho isso, que talvez seja o grande sertão da literatura indígena, né? Trazendo um cenário onde você começa a entender o mundo e a floresta amazônica de uma outra forma, com suas tensões, suas dificuldades, não aquele paraíso imaginado, paraíso tropical, mas com todas essas tensões, e mais como um modo de vida, né? Fundamental. E é importante que a literatura indígena ela não é importante apenas para os indígenas firmarem a sua voz, mas é importante para o Brasil se redescobrir, se amazonar, né? Para perceber um outro momento que a gente está vivendo de diversidade do país, né? Vamos ouvir, então, a contribuição da Márcia para esse tema que você acabou de dizer. Sim. Ela voltou. Opa. Olá, Márcia, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Eu acho que algum problema aqui de conexão com a minha internet, mas deu certo. Estou aqui e é importante a gente falar de literatura indígena, como é importante a gente falar de todas as literaturas existentes, né? Então, quero deixar aqui uma música de abertura. Yakan, 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 Mireru, Kanainda, Uirapuru, Sanyesope, Kanaritama, Rikuika, Tupã, Topã, no Tatauiria, Tuiuca, Uniace, Miere, Yakan, Miere, Yakan, Miere. Eba, que legal! Márcia, depois dessa introdução litero-musical, como você, né, você junta muito, aproxima muito a música, né, da literatura, etc. A tua poesia é uma poesia cantada, é uma poesia que tem ritmo, que tem etc. Mas antes da gente entrar propriamente no seu trabalho, na sua criação poética, eu não gosto muito desse termo trabalho poético, né? Uma criação poética, né? É uma criação. A gente queria que a Márcia se contasse, né? Como que vem a Márcia lá da aldeia indígena Ticuna, Belém dos Solimões, no Amazonas, e como se dá desdobramento, as suas influências, na sua formação primeira. Como é que foi isso? Então, eu nasci em 79, no Alto Solimões, Amazonas. Meus pais, o povo ao qual meu pai pertence é Cambeba e Cocama, então ele tem dois povos em sua construção identitária. Já minha mãe agrega mais um povo aí, né? Minha mãe é Cambeba e Cocama, por parte da mãe dela, e o Itoto, por parte do pai dela. E porque minha mãe é prima legítima do meu pai, então tá tudo em família aí. Só que meu avô, ele veio também do Peru, do povo Itoto. E então eu também tenho Cambeba, Cocama e o Itoto, e nasci em Ticuna de pertencimento de território. Porque eu nasci na aldeia Ticuna, uma vez que minha avó ela vai morar nessa aldeia, morou lá mais de 40 anos,
E minha mãe, grávida, já grávida, né, foi para lá para que eu pudesse nascer perto de minha avó. De fato, nasci nessa aldeia com muito orgulho. Me criei com chikuna até os 9 de idade, quando eu saí quase com 10 anos para ir para São Paulo de Olivença. Já estava menina bem entendida das coisas, então tenho muitas memórias dessa aldeia. Retornei a Belém dos Solimões recentemente, em julho, quando eu fui ao Peru fazer minha prática de campo do doutorado. Dei um pulinho na minha aldeia, fui rever o lugar que eu vivi, entrei no terreno onde agora já são outras casas, mas a estrutura da casa que eu morei, do lugarzinho ainda está lá, as plantas que minha avó deixou no quintal ainda estão conservadas, e as pessoas que me viram bebê, criança, brincando na aldeia, muitas delas ainda estão lá com suas memórias sobre a minha pessoa, né? Então, eu fico muito agradecida por ter sido acolhida pelos Ticuna e deles ter partilhado de suas vivências, de suas identidades, seus saberes, que muito contribuem para a literatura que eu produzo, porque sem memória não tem como a gente falar da nossa história, né? Poder falar da nossa história sem memória. E a memória que eu tenho é justamente essa memória que o Ticuna me proporciona, ainda menina na aldeia. E depois eu fui para São Paulo de Olivença, porque eu peguei pneumonia, por isso que eu saí da aldeia. Então, minha avó disse que quase, né, ela me perde para a ancestralidade, mas eu tinha uma missão. Então, ela sai comigo da aldeia para que eu me cure, e, por ordem médica, ela teve que ficar na aldeia comigo, porque eu tinha que passar por tratamentos, e recaía a doença em mim, e ela me levava anualmente para que eu não perdesse o vínculo com o povo e nem com a aldeia. E assim eu me criei, depois dos 9, 10 anos, por aí, eu fiquei na cidade de São Paulo de Olivença, não diferente. São Paulo de Olivença foi a maior aldeia do meu povo, no século XVI, antes do XVI, né, porque a gente está muito antes do século XVI. E aí ela virou cidade, ela foi a maior aldeia do povo Cambeba, depois vira cidade, vira vila, depois vira cidade. E ali, então, eu voltei para a aldeia Cambeba, Omágua Cambeba, porque Omágua é o nome original do povo. Umaua, Umaua, Aua, Umaua, Omágua. Então, teve vários, né, vários nomes até chegar nesse, que é Omágua. O primeiro nome foi Umaua, e aí eu me crio ali no meio da vivência já de um povo que pouco se identificava como Omágua, Cambeba. Cambeba é apelido pela remodelação do crânio, dado pelos Tupinambá, que andaram pela região do Alto Solimões, nessas migrações de ir e vir, dentro dessa Mairi Tupinambá, né, que é a grande extensão territorial que abrangia Pará, Macapá, Pará, Amapá, e uma parte do Amazonas. Então, a gente também teve essa extensão até o Alto Solimões, porque os Tupinambá também trafegaram por ali. Encontraram os Omágua Cambeba e assim apelidaram de cabeça chata. Cambeba significa cabeça chata. Então, tem pessoas que falam, os Cambeba apelidados de Omágua, é o inverso, os Omágua apelidados de Cambeba. Né? Porque Cambeba é cabeça chata, Omágua significa cabeça de homem, ou, segundo Antônio Porro, o povo que nasceu das águas, né? Márcia, você falou na sua avó, né? Você falou na sua avó, tem o nome de Assunta, né? E ela foi uma personagem muito presente em toda essa sua trajetória inicial, né? Foi ela que te inspirou poesia, que te inspirou histórias, que te acompanhou. Você podia falar um pouco melhor mais sobre ela? Acho que o sinal dela travou, Hamilton, que ela está imóvel. Que pode ter acontecido. Opa!
Vamos ver aqui. É o sinal, viu? Ela caiu. Sinal. Opa, voltou. Voltou. Vocês me desculpem que eu voltei pelo telefone, porque eu não sei, eu acho que hoje essa internet ela não é de fazer isso comigo, mas hoje ela está demais da conta. Não sei o que está acontecendo Faz com a parte internet aqui em Castanhal. Faz parte. A gente não para o programa, vai dando continuidade. E justamente a gente estava numa pergunta para você sobre a sua avó Assunta, né? Ah, Grande inspiradora da sua obra, da sua vida, do seu acompanhamento como mãe, né? E avó, a mãe e a avó. justamente. Ela foi dar aula na aldeia muito nova, ela era muito jovenzinha quando foi morar na aldeia. Então, eu nasci lá e todas as pessoas, ela era referência, porque todas as pessoas que iam visitar ela, quer dizer, visitar a aldeia, ficavam lá por casa. Então, eu cresci no meio de muitas pessoas que pessoas que eu digo, pessoas não indígenas, que para nós a gente chama de branco, né? Porque branco para nós não é cor de pele, branco para nós é o outro antropológico. Então, aquele que não pertence ao povo ao qual a gente pertence. Então, a gente acolhia em casa. A minha avó, ela tinha, assim, um lado de acolhimento muito forte, e tudo que tinha na mesa, ela botava para as pessoas. Era muito bacana de... Oi. Travou de novo. Essa internet, até eu tirei dos dados, eu tirei da internet, deixei só nos dados móveis para ver se melhorava, e parece que não melhorou, né? Mas agora voltou, vamos ver. Voltou. Eu acho que alguma coisa com a internet aqui no estado do Pará, porque não tem jeito, não tem jeito. E eu cresci, então, vendo minha avó na luta. Eu cresci vendo minha avó benzer as pessoas, eu via ela curar, eu via minha avó curar hérnia. Então, tudo isso foi possível. Ela fazia banhos serenados para dor de cabeça, e ela ia me dizendo, conforme ela ia fazendo o banho, ela ia me dizendo para que servia cada folha. E eu cresci ouvindo esses ecos no lar, né? Tanto é que eu fiz um poema chamado Ecos no Lar, que justamente fala dessa mulher que está na aldeia, que está na cidade, como que esses ecos são escutados nesse novo livro chamado De Almas e Águas Cunhãs. Ele é todo dedicado a ela, é um livro que eu fiz questão de dedicar à minha avó, porque é uma pessoa, como eu sempre coloco, uma pessoa que me inspirou a poesia, que me inspira a luta, e até hoje dela eu peguei o carinho pelas plantas, e por entender por buscar entender essa ancestralidade. Minha avó era uma mulher muito espiritualizada, ela tinha uma como é que eu posso dizer, uma conexão muito forte com as espiritualidades. Então, ela curava, ela sonhava. Eu lembro de ela ajudar um pai de cuna a encontrar um filho que tinha se afogado, e ele não achava. Então, eles foram em casa, e ela disse, eu vou sonhar, e amanhã você vem aqui, que eu sei dizer onde é que está o teu filho. No dia seguinte, ele estava lá, e ela, então, disse a ele, você vai no porto tal, desemborca uma canoa, que está emborcada, e o teu filho está debaixo dela, só não está mais com vida.
Então, ele foi lá, como ela disse, e achou a criança. De fato, estava lá, sem vida, mas estava lá. E assim, eu vi muitas coisas a minha avó fazer que me dão orgulho de dizer que ela de fato, é a pessoa que me dá essa possibilidade de me espelhar e ser a pessoa que eu sou hoje, porque ela também era poeta, ela também era compositora. Então, eu fiz esse poema para ela. Venha, minha avó, traga sua memória. Vamos relembrar pegadas da nossa história. Solte a fumaça da cultura pelo cachimbo do saber. Fale para nossas crianças das lutas que tivemos que viver. Sentimos o genocídio atravessadas pela espada da opressão. Estupro, morte, invasão. Tem sangue das parentas pelo chão. Estamos em guerra, mas nossa caminhada não se encerra, porque sempre terá quem conte uma história, narrando cenas de dor e de glória, sob a fumaça da memória. Então, esse foi um dos poemas que eu escrevi aqui, pensando nela, né? Minha Pajé é outra, que foi baseado nela, porque para mim ela é uma pajé, sempre foi uma pajé. Serena quando quer, serenidade que mantém a fé, na sabedoria que te faz pajé, preparos, ungüentos, rezos, medicina sagrada, canto de mulher. No sonho a conexão espiritual, na casa cuidado maternal, pajé é humana e sua evocação vai trazer energias de um outro mundo, onde poucos conseguem ver. A água se agita e se conecta com o coração. Conversa de entes para pedir proteção, é Boto e Ara, saudando a pajé, que canta e dança na beira do igarapé, danças de mundo, conexão e união. Tataravó, trisavó, bisavó, avó. És terra que cura, voz forte ecoando na mata escura, és nossa ajuda nesse tempo de secura. No mundo das pajés, a sintonia é forte sinal. É preciso respeito com o mundo ancestral. Dedicado a ela, do livro O Lugar do livro de Almas e Águas Funidas. Legal. Muito bom. Márcia, uma curiosidade que eu tenho, porque você deve saber, né, que nós, brancos ocidentais, temos quase nada de informação sobre a vida na tribo, né? E uma das coisas que me deixa bastante curioso é saber como é que foi o processo de alfabetização seu. Você pode me explicar um pouco esse detalhe importantíssimo? Claro. Quando eu nasci na aldeia, eu não tinha... minha avó, ela era professora na aldeia, ela alfabetizava e ensinava matemática, português e matemática para os ticuna. Foi um pedido deles que eles fizeram, porque eles não falavam português, como o ticuna atualmente é se não o único povo, mas o povo em maior abrangência, que fala fluentemente bem sua língua materna, e a segunda língua é o português. Portanto, ele não fala muito bem o português, ele fala um português... ele fala o português porque ele tem que se comunicar, mas a língua que ele exercita diariamente na aldeia é a sua língua materna. Eles não falam muito português na aldeia. Por quê? Porque é uma estratégia para manter viva a língua primeira, a língua mãe, que é ticuna. Ticuna fala o tronco, ticuna mesmo. O tronco linguístico do ticuna é ticuna. Então, eu, logicamente, nascida nessa aldeia, falava fluentemente bem a língua ticuna.
E minha avó, ela fazia questão de falar comigo em casa na língua materna ticuna, para que eu, então, exercitasse e falasse com todos na aldeia, assim. Mas não me deixava também esquecer o português, ela me ensinava as duas línguas. E alfabetizada mesmo, eu fui quando eu saí da aldeia. Até então, na aldeia, minha alfabetização era a própria aldeia que me dava. Todo dia, meu pai me deixava na casa de um ancião, para que eu tomasse ali com eles as lições necessárias para a minha construção de ser pessoa, para a minha identidade. Então, alfabetizada na língua do branco, na cultura do branco, eu só fui quando eu saí da aldeia para a cidade. Aí que eu fui com 9 anos de idade, aprender o que é escola tradicional, aquela escola que você tem hora de entrar, hora de sair, levar caderno, aprender. Então, foi uma dificuldade muito grande. Eu senti uma dificuldade muito grande, preconceito, de fato, fui entender o que é preconceito fora da aldeia. Então, ali eu comecei a compreender no meu ser criança, que eu era uma criança, o que era essa dor do preconceito, né? Quando eu chegava em casa, contando para a mamãe o que tinha me acontecido na escola, ela só me abraçava, né, me colocava no colo, sentava, até os meus 15, 20 anos, eu sentava no colo dela. Então, ela me colocava no colo e dizia para mim que eu ia passar por muitas outras coisas mais, que aquela não era a primeira, e não seria a última. Então, ela foi me preparando, e uma das violências que eu vivi pela primeira vez na minha vida foi a minha avó dizer para mim, e hoje eu entendo isso como violência, né? Deixar de falar a língua materna por uma questão que a bichinha entendia que ela estava me protegendo, né? Deixar de falar, de exercitar em casa comigo a língua ticuna. E aí, deixando de exercitar comigo, com quem que eu ia conversar? Se a língua ela é um constante exercício, né? E aí, eu desaprendi. Hoje eu entendo mais do que falo. Hoje, se eles falarem, eu entendo, mas verbalizar, eu já não tenho mais tanta habilidade, né? Eu contei isso uma vez para a Joana Ticuna, e ela disse, como é que eu mantive, Márcia? Eu saí com 9 anos também, e eu não perdi. Eu disse, tá, vamos ver. A sua mãe deixou de falar com você? Ela disse, não. Ela falava direto comigo e com minha irmã. Aí está a diferença, né? Então, a sua mãe criou estratégias de resistência linguística, né? Na língua, ela falava contigo, mesmo vivendo na cidade. A minha avó, coitada, ela fez o inverso. Ela deixou de falar, achando que me protegeria das adversidades que estavam se apresentando para mim ali. Então, fui alfabetizada com 9 anos de idade, quando eu saí da aldeia. Você tem um livro que chama Morando na Cidade, né? O Aikakei Tama, né? Tenho. E que você narra poeticamente, etc. Quer dizer, isso aí que você relatou agora. Porque é muito difícil manter identidade na cidade, né? Porque você está cercado de uma cultura branca, né? Você tem que ressignificar seus códigos, aprender outras coisas, etc. Como manter identidade na cidade do indígena, por exemplo? Pois é, a identidade a gente mantém de várias formas, né? Vivendo na cidade, a gente consegue manter essa identidade, porque ela é intrínseca ao ser humano, ela não está separada de mim. Então, o meu ser cambeba, ele vai comigo para onde eu for. A minha memória de ticuna, porque eu tenho uma identidade ticuna de pertencimento de território. Eu posso não ter sangue ticuna, mas pertencimento de território eu tenho. Eu tenho etnicidade ticuna, né, que é o pertencimento de território e a vivência. Então, eu digo que a gente mantém a nossa identidade nas peculiaridades que permeiam a nossa formação de ser pessoa, né? Por exemplo, eu estou olhando para frente, estou olhando os cocais, vários cocais aqui, de vários povos, evidentemente, representados aqui, os maracais, os instrumentos musicais, a tessitura
dos paneiros, enfim, de todos os artefatos que compõem essa identidade que eu trago, né? Que não está só, não é botar um cocá na cabeça, não é só dizer agora eu sou indígena porque eu botei um cocá. Não, botar um cocá na cabeça tem que ter responsabilidade para colocar um cocá, para saber o que você está colocando, que pina que você está trazendo, a importância, a tessitura daquele cocá, a espiritualidade que ele traz e a responsabilidade daquela pena que pesa no ombro daquela pessoa que coloca. Então, até eu brincava com uma parenta, conversando hoje mais cedo, e eu dizia assim, a gente teria que ter uma caminhada até chegar no cocá. Não é pegar, eu descobri que eu sou ticuna, caixana, miranha hoje, e amanhã já estou com cocá. Eu acho que teria que ter um trabalho de compreensão né, dessa identidade, né, que porque o cocá é um elemento de força, ele é um elemento sagrado. Ele é um elemento que tem que fortalecer. Mas para ele me fortalecer, eu tenho que compreender a importância dele, porque quando eu ponho um cocá na minha cabeça, eu me empodero. Eu posso estar sozinha no meio de uma multidão no Japão, mas com um cocá na minha cabeça, eu me sinto que eu tenho uma proteção, eu tenho um companheiro do meu lado, eu tenho um espírito companheiro do meu lado, que é o espírito do cocá. Né? Então, eu compreendi isso que eu estou dizendo para vocês, não foi da minha cachola que saiu, foi ouvindo os anciões. Saiu do sentido de criação, né? Saiu do sentido de criação. E por falar em criação, seria legal, antes de chamar, né, a Fernanda, se você pudesse falar a árvore da vida. Você saberia de cor? No despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo na samalmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio que num sopro de criação dá vida ao indígena guerreiro e à mulher sua paixão. Assim para o povo mágoa, a natureza tem a função de mãe das grandes árvores de cura e proteção, e pelo indígena cultuada. A samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores de cura e proteção, e pelo indígena cultuada. Essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Sani unho sucatana mais sangara cambeba. Sani unho sucatana mais sangara cambeba. Sani unho sucatana mais sangara cambeba. Vem água, banha minha alma também. Esse é o poema, Árvore da Vida. Árvore da Vida, eu adoro esse poema. Obrigada. Antes da gente chamar a Fernanda, eu queria, Márcia, que você respondesse uma pergunta de um ouvinte nosso, Marcelo Bretas, né? Eu vou ler aqui porque Tá miudinho para mim, você lê daí, por gentileza. Leio. O nome dele é Marcelo Bretas, né? Márcia, no seu poema Território Ancestral, você pergunta: o que fazer com o homem na vida? Que fere, que mata, que faz o que quer. Qual é a melhor resposta para essa pergunta? Meu Deus! Agora você me pegou, Marcelo. É Marcelo o nome dele, né? Marcelo Bretas. Cara, eu penso que a minha resposta seria, Marcelo, o que a gente já vem fazendo, que é tentar conectar esse ser humano que já está desconectado, que já se desconectou há muito tempo da natureza, conectar novamente com a natureza. Porque quando a gente se conecta com a natureza numa relação intrínseca, nós não vamos olhar a natureza como um ser separado de nós. Nós vamos nos unir a ela. Não existe mais uma natureza separada de nós, nós somos a própria natureza. Essa compreensão os povos originários têm.
Por isso que quando uma árvore é cortada, é derrubada, a dor é tamanha, porque para nós, cada árvore tem um espírito. E há uma narrativa, que eu não gosto da palavra mito, tampouco folclore. Então, são narrativas, porque são memórias que são contadas e recontadas. Então, há uma narrativa em que as árvores, muito antes, elas falavam, elas caminhavam, mas a maldade foi tomando conta do coração humano, que Nhanderu, Nhandeci, Seneru, Tanakanatayetu, como a gente possa chamar, os católicos não indígenas vão chamar de Deus, essa construção, né, dessa luz radiante, ele deu uma ordem, tentando melhorar tudo isso. Ele disse: agora vocês vão ficar, cada árvore vai ficar no seu lugar, e vocês vão se comunicar entre si, e só aqueles que tiver bondade, humildade e amor no coração compreenderão essa linguagem. Então, é uma linguagem da natureza. A natureza se comunica, mas o nosso egoísmo é tão grande, e a nossa pressa acelerada de chegar a qualquer lugar ou de chegar a lugar nenhum é tão grande que a gente não consegue parar para ouvir a voz da natureza e se conectar com ela. E aí, desconectados, a gente destrói o que deveria conservar. Destruindo a natureza, nós destruímos a nós mesmos, porque nós somos natureza. Muito bem. Vamos chamar, dona? Vamos chamar a Fernanda Vieira. Fernanda Vieira, boa noite. Obrigado por aceitar o convite da Márcia para comentar a obra dele. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Uranga Pituna, é uma alegria muito grande estar aqui para comentar a Márcia, que é uma escritora, uma poeta, que eu leio no meu dia a dia, que eu levo para a sala de aula, que as minhas alunas, que os meus alunos leem. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para comentar a obra de Márcia Vale Cambeba, que além de ser uma escritora, uma musicista, uma fotógrafa fantástica, é uma pessoa admirável, que eu amo muito e que eu admiro demais, uma amiga muito querida. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para comentar a obra de Márcia Vale Cambeba. Márcia Cambeba, ela tem uma obra muito vasta, né? Que eu espero que continue se multiplicando mais e mais e mais, né? Duas coisas que eu queria destacar assim, sobre a obra de Márcia, que inclusive os meus alunos que vão assistir o vídeo, eu estou chamando de Márcia porque ela é minha amiga, tá? Mas para vocês é Márcia Vale Cambeba. Duas coisas que para mim, assim, são coisas que para mim são muito fantásticas. A primeira, como professora, né? É o caráter pedagógico do trabalho da Márcia, especificamente de uma obra que me é muito querida, que é Saberes da Floresta, que eu levo para a sala de aula enquanto professora de futuros professores, né? Eu trabalho com formação de professores, o quanto é importante essa obra para a gente decolonizar o pensamento, né? Nessa nossa luta anticolonial, o quanto é importante essa escrita que é marcada pela ancestralidade, né? A gente aprende desde muito cedo que a gente nunca escreve sozinho, que a gente nunca está sozinho, né? A gente escreve com todos aqueles, todas aquelas que vieram antes da gente, para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, a gente consegue ver essa caminhada na escrita de Márcia Vale Cambeba, em tudo que ela faz, em toda a maneira como ela conversa, e a marca da oralidade é outra coisa muito presente também na escrita, e que para mim é muito precioso, porque a gente tem, e aí eu falo dos ambientes escolares, né? Essa noção, esse pensamento aí ocidentalizado, de uma falsa hierarquia da escrita sobre a oralidade, né? Mas se a nossa oralidade não fosse, se as culturas indígenas, se as literaturas indígenas não tivessem se preservado na oralidade,
durante o processo de colonização, provavelmente elas teriam sido silenciadas. Então, é a oralidade que nos carrega através do tempo, e há uma presença muito forte da oralidade no seu trabalho, Márcia, que eu admiro muito, porque me dá a sensação de estar conversando com você. Sabe, quando eu leio, me dá a sensação de estar muito próxima. E eu tenho a sensação que as minhas alunas e que os meus alunos têm o mesmo sentimento quando leem a sua obra, de estarem próximas com a tua escrita, de estarem sentadas te ouvindo conversar, te ouvindo trazer todo conhecimento tão importante sobre as nossas culturas indígenas, sobre os nossos saberes indígenas, sobre esse movimento de nos reconectar com a natureza, né? Porque essa noção de humanidade separada da natureza é também um conceito que chega de caravela, né? É um conceito importado em que o nosso território aqui, nosso território de Pindorama, hoje é chamado de Brasil, não conhecia essa separação humanidade da natureza, e hoje nós conhecemos. E é importante que a gente aprenda a desconhecer essa separação de natureza e humanidade, né? Outra coisa que eu acho muito bonita, eu estava até comentando antes da gente entrar, é que muitos dos seus poemas, eles formam fotografias na minha cabeça, sabe? Eu acho que é o teu eu fotógrafa, carrega no poder da palavra essa imagem que para mim é tão, né? É quase uma pintura que a gente vai construindo dentro do ensinamento, dentro do que você traz. Eu marquei aqui alguns poemas, e aí eu queria ler um que tem esse caráter que eu acho tão importante. Posso? Lógico. Eu leio um poema de Márcia Campbell com a Márcia aqui. Para que serve a cultura indígena? A vida nasce na fecundação, renasce em cada olhar, renasce em cada sonho, nas entrelinhas escritas do caminhar. A cultura é rememorada, construída no entrelaçar das mãos, no conhecimento de gerações, guardados na alma e no coração. Na cultura indígena, que é rica e sagrada, encontra-se a beleza que o branco cobiçou. Na luta por muitas vidas, o preconceito é opressor. Conhecer a cultura do outro é respeitar sua vivência, conhecer a sua dor. Nossa cultura vem de gerações e a família não se prostitui, é espiritualizada, não quer maldade, traz na alma o ser irmão e no peito a multiculturalidade. Serve a cultura indígena para que possa renascer e florir, para que as nações possam ter razões para existir. Para que serve a cultura indígena? Para que dessa concepção venham nascer curumins e cunhatãs, com a força dos muraquituns. E nessa relação de amor e desejo, possa ter mais compreensão pela vida, pelo outro, pela cultura, com humanidade, é o que desejo. Para que serve a cultura indígena? Para gerar o amanhã que almejo, gestando amor, paz, nesse mundo que vejo. Para que serve a cultura indígena? Deixar o poema absorver. Esse é um poema que me é muito, assim, muito particular, porque faz a gente refletir no hoje, para que serve a cultura indígena, né? Não que a gente esteja pensando no sentido utilitarista, como a gente pensa no sistema capitalista onde a gente vive, né? Mas numa maneira de reconstrução do pensamento, né? De reconstrução da nossa identidade enquanto ser humano, esse bicho gente caminhando no planeta que é a nossa mãe terra, né? Esse organismo vivo da qual nós fazemos parte, né? De onde a gente não pode se separar. Outra coisa bonita que eu queria destacar do trabalho de Márcia é a musicalidade, porque os seus poemas estão, sempre para mim, muito prontos, né? Um poema, ele precisa sair do papel para palavras da boca, né? A gente tem essa sensação de que a literatura do Ocidente nasce na palavra da folha de árvore morta, mas ela não nasce, ela também nasce no palco da boca. E a literatura indígena nasce no palco da boca, né? Então, quando eu leio os poemas, eu sempre leio em voz alta, porque o poema precisa existir, né? A palavra tem muita força, né? A voz tem muita força. Então, eu sinto que esse poema precisa sempre existir quando eu leio ele em voz alta.
Então, tem uma musicalidade muito bonita, está sempre pronto para ser tocado, né? Para tocar na alma, para tocar no coração, na construção dessa samalmeira aí de conhecimento e de sabedoria que o Márcio está sempre nos trazendo de maneira muito, muito humilde, até eu diria, sabe? Uma sabedoria tão profunda, de maneira tão humilde, que vem invadindo, pelo menos a minha sala de aula, cada vez mais. Então, é um privilégio muito grande ser contemporânea a Márcia Cambeba, poder aprender tanto com ela, poder levá-la para as minhas salas de aula e para a minha vivência também, né? Porque eu não leio só Márcia para levar para a sala de aula, eu leio para mim também, porque ela me ensina muito e eu aprendo sempre muito com ela, sempre e todos os dias. Das obras que eu tenho, desculpa se eu estou falando muito, eu já vou dar uma pausa. Das obras que eu tenho, duas para mim são muito especiais, assim, né? E eu já comentei que é o Saberes da Floresta, porque ela traz uma perspectiva sobre educação desocidentada, né? Uma perspectiva que a gente precisa efetivamente, né, de sair dessa ideia do outro, né, dessa ideia dessa construção de conhecimento branco, e o lugar de saber ancestral. A Piquiritama me é muito querido também. Eu gosto muito de todos os livros, né, da Márcia. Mas acho que se eu fosse escolher dois aqui agora, eu escolheria Saberes da Floresta, que me é muito, muito caro, e o lugar de saber ancestral também. Tem poemas belíssimos, 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 e que nos fazem pensar coisas tão, tão profundas e absolutamente necessárias. Fora as fotografias, né? Que Márcia é uma fotógrafa absurdamente boa, tem umas fotografias tão bonitas que são suas e que dialogam com a obra, né? Porque também são poesia na forma de imagem. É basicamente isso. Eu poderia falar sobre a Márcia aqui, mas estou... Eu já escrevi, inclusive, sobre a obra dela, junto de uma aluna minha, e sempre coloco, é sempre uma referência para mim, em termos de literaturas indígenas, em termos de conhecimento, e em termos de educação também, né? Porque esse é um aspecto, acho que, muito importante do trabalho da Márcia, né? Ela está sempre ligada na educação, a gente sempre vê ela caminhando dentro de sala de aula, e isso é muito importante, né? Essa preocupação com a educação, para a construção do nosso bem-viver, né? Eu acho que o bem-viver permeia completamente, inunda, eu diria, né? Com essa água tão bonita da ancestralidade, inunda a obra de Márcia com a nossa noção do bem-viver, né? E de viver no mundo da qual nós fazemos parte, né? Que não nos pertence, mas que, na verdade, nós fazemos parte. Tambor, nossa cor. Menina, vem cá, já vou já. O que queres que dance? O sagrado do lugar. Pelos rios e igapós, nosso canto caminhou, e do tronco da Sapopema, meu tambor assim ecoou. Chegou a Cunhã, filha de Tupã, até o terreiro cantou. Ao som do carimbó, Iansã se aproximou. Escutou, alegrou e a saia balançou. Chamou os povos ancestrais, a força e resistência no amor. No terreiro, no quintal, o tambor é a nossa cor. Eu gosto muito desse poema que está no lugar do saber, né? E eu acho assim que a Márcia consegue resumir numa frase, né? O rio que corre em mim é o rio de memórias. É um rio de memórias. Eu acho que ela consegue concentrar esse diálogo com a ancestralidade, todo nessa construção e reconstrução desse imaginário fundamental. Isso aí se liga à questão que a Fernanda Vieira coloca, né? Muito bem, sobre para que serve o saber indígena. Isso aí seria uma outra live, né? Para que serve o saber indígena, mas não serve apenas para fortalecer as populações indígenas, mas para outra visão de país, outra visão de civilização, outra construção de bem viver, né? Eu acho que é um pouco por aí.
E eu quero agradecer, as palavras da Fernanda são sempre generosas, assim, né? Ela tem um jeito de falar que emociona a gente, então eu não sabia se eu sorria, se eu me emocionava, se chorava, né? Porque ela traz, assim, ela é além de uma generosidade, ela é de uma leveza nas palavras e coloca ali a doçura do ser que ela é uma pessoa muito muito querida, muito amada por mim, ela sabe disso, e a gente tem essa amizade, não é de agora, e não à toa, se ela mostrar, ela tem quase todos os meus livros, faltando 3 para ter todos, né, eu vou mandar os que estão faltando. Ela e Júlia do Rico são, assim, para mim, queridas demais, e assim como ela, também, Júlia, tem os meus livros, talvez não tenha os infantis, Fernanda, a Júlia, mas esses outros ela tem. Então, eu fico muito grata, sabe, a Milton e César, de vocês proporcionarem esse momento de encontro, mesmo que virtual, entre nós, além do que, para falar de poética, dessa poética das aldeias, dessa literatura das águas, dos rios, né, das matas, que a gente tenta trazer numa intenção de conectar mundos, interligando nessas pontes para conectar os mundos. Eu fico muito agradecida. Obrigado. E eu acho que construir mundos também, né, Márcia? Desculpa. Não, como? Pode falar, Fernanda. E de construir também, né? Como até nos ensina a Graça Graúna, né, Márcia? Construir mundos possíveis, né? Justamente. Mundos possíveis. Eu acho que a tua literatura traz muito isso, a possibilidade de construção de mundos possíveis, né? Especialmente pautado no nosso futuro ancestral, né? Porque a gente sabe que se o futuro não for ancestral, o futuro não será, né? Se a gente não pensar, não começar... A gente não, né? Porque a gente já pensa a literatura indígena, os pensamentos indígenas, sem tentar generalizar, né? Mas pensando que a gente já é vanguarda desde sempre, né? A gente já pensa o mundo como organismo desde antes da colonização, e esse papel de ajudar, né, pessoas não indígenas a pensar mundos que é possível, outras formas de viver, outras formas de existir no mundo, né, são possíveis. A tua literatura traz com muita força, porque de uma maneira muito delicada, às vezes, né, mas muito potente, né. Eu acho que a tua literatura tem muito movimento da água para mim, sabe? Porque às vezes ela vem tipo um córrego, às vezes ela vem pororoca, sabe? Ela vem fazer um estrondo mesmo. E eu acho que isso é muito importante, porque faz a gente chacoalha o pensamento, né? E faz a gente, de fato, pensar que é possível outras formas de construção de mundo, né? De mundos com várias temporalidades, com várias existências ao mesmo tempo, é possível, né? Então, eu acho que é um grande cântico aí de construção, sabe? De um futuro ancestral que fala o tempo inteiro que eu posso saber o que você sabe, mas eu não deixo de ser quem eu sou por ter um conhecimento, né? Mesmo porque o conhecimento do branco não é o único conhecimento que a gente busca, né? Mas é um dos conhecimentos que a gente pode buscar também até onde nos é interessante, né? Até onde nos cabe, né? E eu acho que faz isso, sabe? Acho que a tua obra tem muito essa coisa da água, esse movimento aí, que às vezes é nascente, às vezes é pororoca, vai levando a gente de um jeito, quando a gente vê, já está indo. Então, eu acho muito bonito, sabe? Eu gosto muito da tua literatura mesmo, de verdade. Minha irmã. Como professora também. Muito obrigada. Puxa, muito obrigada. Ouvir de você me honra demais, Fernanda. Você sabe que não estou falando de coração e agradeço imensamente, porque você leva para a sala de aula e isso... Você sabe, você é parenta, é escritora, e você sabe o quanto que para nós isso é tão raro, né? E é tão caro também, quando o professor leva para a sala de aula e possibilita que outras pessoas também tomem conhecimento. Márcia, tem uma curiosidade em relação à sua obra, que é o seguinte: no prefácio do seu livro Saberes Tradicionais, né,
O professor conta uma experiência sua, né, quando criança, na aldeia, de visitar o rio, né, e ficar em silêncio, né, e que isso é uma prática bastante comum nas aldeias indígenas, né. Aliás, isso é uma coisa que, quando eu vi a primeira leitura que eu fiz, foi um livro do Daniel Munduruku, que ele relata um ritual semelhante a esse, né? E que é um momento em que vocês valorizam muito o silêncio, né? O prestar atenção no fluxo das águas, enfim, né? E eu queria saber, como poeta, em que medida essa questão do silêncio se incorporou na sua poesia. O que essa experiência de ouvir, né, influenciou a sua poesia? Como é que você trabalha essa questão na sua poesia? Aliás, é um tema para mim muito caro também, né? O silêncio. Bom, eu acredito que você viu um texto que eu escrevi, porque não foi o prefaciador que falou isso. Isso, de fato, é vivenciado por mim, né, com meu pai. Então, meu pai me levava para um barranco, e ele dizia para mim observar o rio. E o tempo todo, quando eu queria falar, ele dizia, faça silêncio, escute o rio. Então, o silêncio, ele é primeiramente, ele funciona para nós como um treino, né? De pequenininho, nós somos treinados a ouvir a natureza, a silenciar para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. Então, a aldeia, os povos indígenas, eles são o povo do silêncio. Não é qualquer silêncio que eu estou falando, é um silêncio de resistência. Então, muitos povos, para resistirem até hoje, resistiram porque silenciaram. Nesse silêncio, eles negaram a sua identidade e assumiram uma outra identidade, uma identidade forjada na dor, né, que é a identidade de caboclo. E depois que, com o tempo, 1980, 70, 80, começa essa busca de retomada dos antigos territórios, outrora abandonados, que agora eles tomam para si. Porque o nosso território, ele não é só físico, ele é memorial, ele é sentido, ele é sonhado, ele é ancestral. Então, em tudo isso, o silêncio, ele é um companheiro, um parceiro de longa jornada, né? E eu dando aula nas aldeias como professora, eu me deparei com a aldeia do povo Wai-Wai, e eu via como aquele povo era um povo que silenciava. A gente não via de dia, era silêncio, de tarde era silêncio, de noite era silêncio, de madrugada era silêncio. E aquilo mexeu muito comigo ao ponto de, nos Saberes da Floresta, eu escrevi um poema chamado O Silêncio na Aldeia Mapuera, que eu começo assim: o silêncio que em mim habita, que é ouvido até por quem nos visita, vem das pedras da imensidão. À noite é silêncio de dia é silêncio da aurora, à noite é silêncio que vem com o murmúrio da canção. Então, por aí vai. Então, onde eu vou dizendo também que no silêncio a gente busca estratégia de luta e de vitória. Então, o silêncio para nós é isso, ele é uma estratégia de resistência. Muitas vezes, os indígenas são resilientes. Não, nós somos estrategistas. A gente silencia para pensar na solução, a gente silencia para entender o que a pessoa está dizendo e pensar na melhor resposta que possa ser dada àquela pessoa que muitas vezes vem com agressividade na ponta da língua, né? E a gente devolve com saber, com conhecimento, com partilha. Então, eu penso que essa é a melhor estratégia. Interessante. Se você me permite, eu escolhi um poema onde você repete o que acabou de falar, né? Então, se você me permitir, eu vou ler. Por favor. Chama-se Cheiro do Encanto. Aprendi desde pequena os encantados sentir,
pelo cheiro lá de longe, me preparo para ouvir. Percebo que a matinta cheira mais que uma flor. Sem assobio, é um golpe de açoite. A dama de preto, andarilha da noite, em quem suja a paisagem que a natureza pintou. O cheiro da Iara, mãe d'água, é de lama, de fruto, de amor. Meio peixe na essência, enlouquece o menino pescador. A musa da mata tem cheiro, de mucura caã. Seu perfume é curativo, faz a dor de cabeça passar. E o saber do lugar é o respeito a quem luta para resistir. É o cheiro de lá, que mantém tudo em paz por aqui. Sinto o cheiro de encanto. De onde vem? Só o silêncio nos faz ouvir. É maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, César. Tem uma pergunta também para você para a Fernanda também, que é a seguinte: você tem várias atividades, né? Você é geógrafa, é ativista, é cantora, atriz, né? Inclusive, isso não são denotativos só, você tem essa experiência, né? Todo tempo você leva essas coisas. Essas atividades, esse conjunto de atividades, complementam a Márcia Cambeba poeta, ou muitas vezes é difícil de você gerenciar, vamos dizer assim, todas essas atividades? Ou você caminha tudo para um foco da tua criação poética? Tudo gira em torno da literatura e da poesia, né? Porque eu me tornei atriz, porque eu roteirizo também, né? Então, eu comecei a roteirizar pequenos textos para dramatizar. E ninguém não aparecia, então eu mesma fazia. Chamavam aqui, chamavam acolá, e dirigia, e fazia o cenário, e atuava. Então, eu comecei de pequenininha nessa ideia, e acredito que minhas primeiras envolvimento com o teatro começou pequenininha, assim que eu saí da aldeia, na escola chamada Monsenhor Evangelista Cefaloni, a escola que eu estudei, que eu fiz os meus primeiros anos de ensino, né? E depois eu fui roteirizando, e hoje consegui adentrar o roteiro da Netflix, Cidade Invisível, consegui fazer parte do elenco de roteiro do Amazonias, Veia a Mata que te vê, que apresentou no Sesc, Pinheiros, em São Paulo. Então, devagarinho, eu tenho desabrochado também esse lado que já estava dentro de mim desde pequenininha, quando eu saí da aldeia, né? Então, tudo é em torno da literatura. E essas artes que eu desenvolvo em mim, elas se entrelaçam. A fotografia se entrelaça com a poesia, que se entrelaça com a música, que se entrelaça com os textos que eu tenho roteirizados, e por aí eu vou levando. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não dou conta de tudo. Mas uma curiosidade, quer dizer, esse conjunto de atividades, você consegue combinar com esse silêncio íntimo do ser, que é necessário para a criação poética? Eu só consigo produzir se eu estiver no silêncio, e se estiver organizado. Eu não consigo escrever se o ambiente que eu estou estiver desarrumado. Eu tenho que arrumar tudo primeiro, para poder eu escrever, né? Para começar a minha escrita. Mas, assim, eu não sei bem te dizer se o barulho ele não me empata. Eu consigo produzir dentro de avião, consigo produzir dentro de um táxi de lotação, dentro de eu estou numa praça, algo me inspira, eu tenho que escrever ali, pego o telefone, já vou fazendo um texto. Na sala de aula, com os meus alunos, às vezes vem uma inspiração, e já escrevo ali mesmo, aluno chamando, outro falando com o outro, falo menino, mas são adultos, um falando com o outro, e assim eu vou produzindo, e eles produzem também, porque quando termina a minha disciplina, todos eles já são escritores, porque cada um já fez 2, 3, 4 poesias. Aí eles dizem para mim: professora, você faz uma poesia para ser a epígrafe do meu TCC? Eu falo: que nada, você que vai fazer.
Mas você tem capacidade para isso, bora ver se não? E aí, quando termina, eles perguntam para mim, professora Parente, que chama. Professora Parente, e aí, eu sou poeta? Lógico que é. Tão quanto eu, ou mais do que eu ainda. Porque a tua poética está dentro de ti, e tu está dentro de um cenário lindo que é saber. Que legal. Márcia, você entende também, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum, né? A literatura também como forma de sobrevivência, né? Como forma de trabalhar as coisas que são difíceis também, sabe? De entender, às vezes, circunstâncias que a gente demora a entender, né, de processar coisas que às vezes que são difíceis também. Você também trabalha com a literatura dessa maneira? Eu trabalho, Fernanda, posso dizer para ti que trabalho, porque eu tenho a literatura como sendo essa ferramenta, esse espírito, para mim, a literatura tem espírito, sabe? Esse espírito que me acompanha, cara, porque eu não consigo descrever de outra forma, sabe? Tem coisas assim que às vezes eu tô parada e é como se alguma coisa falasse no meu ouvido, vão me convidando para aquele momento, com aquela ideia, e eu tenho que parar, é como se você entrasse em transe, não sei se te acontece isso, é como se a pessoa fosse conduzida para aquilo ali, e eu, ultimamente, tu vai ver quando chegar esse livro aqui para ti, nesse livro aqui eu trago temas como minha avó foi pega no laço, sabe? Que eu comecei a perceber o quanto que as pessoas precisam compreender essas relações que se estabelece de ser brasileiro, mas não saber como nós, como eu, como você, que a gente é brasileira, somos brasileiras, mas a gente sabe que nessa brasilidade que a gente tem, nós temos uma identidade que tá entrelaçado em tudo isso, que encabeça tudo isso, que é cambeba, que é cariri, que é xocó, que é munduruku, que é juruna, que é tapuia, enfim, que são que é aquilo que a gente tem que nos diferencia daquele, por exemplo, que não sabe a qual povo pertence, né? E aí não é nem caboclo, não é nem indígena, não é nem negro, ele não sabe, ele é brasileiro, ou brasileiro. Então, eu penso que a gente está conseguindo com que essas pessoas reflitam o seu lugar no mundo, né? Dentro dessa questão da identidade, do pertencimento, de um lugar de enunciação, de que ela possa, de um lugar, como diz a Djamila, de um lugar de fala. Né? E eu tenho, um dia me perguntaram se eu consigo sobreviver da literatura. Consigo sobreviver da literatura, porque a literatura envolve toda a minha arte, tudo que eu faço, né? Eu não estou em sala de aula no momento, estou estudando, então é da literatura que eu sobrevivo, que a minha família sobrevive. Amanhã, por exemplo, eu já vou estar em Londrina, vou fazer Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana e mais um outro município. Com o quê? Com a literatura. Né? Então, a literatura que me leva, os SESCs, você sabe muito bem que nos abraçam, né? Tem abraçado muito, tem sido parceiro de muitos parentes e parentas, nesse sentido de proporcionar esse lado financeiro para nós, através, comprando, e ao mesmo tempo que divulgando aquilo que a gente faz, e isso tem sido maravilhoso. É uma pena porque a gente tem muitas e muitas outras coisas para falar, mas o programa tem um tamanho, né? Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é mais objetiva, vamos dizer assim. Você foi a primeira indígena a ocupar um cargo na prefeitura de Belém, né? Você ocupou o cargo de ouvidora, né? Como é que foi essa experiência? Isso aí, em que contribuiu assim para a causa indígena ou para a tua percepção mesmo para a sua literatura, etc. Como é que você vê isso? Então, eu fui convidada
como indígena para compor né, compor aí o primeiro escalão da Prefeitura de Belém no atual governo. Fiquei de 2021 a janeiro de 2023, fui exonerada em janeiro. Para a causa indígena, eu não posso te dizer que a gente teve uma grande repercussão e contribuição, porque era municipal, né? Então, eu não trabalhava, eu não era uma ouvidora, por ser indígena, eu não era uma ouvidora só dos indígenas. Eu era ouvidora de mais de 1 milhão de pessoas que vivem na cidade, na capital, que é Belém. Tem para mais de 1 milhão de pessoas, então eu ouvia mais de 1 milhão de pessoas. Então era reclamação disso, ouvidoria é isso. Minha rua está sem iluminação, meu poste caiu, tem lixo entulho jogado onde não deve, enfim. Então, o vizinho construiu na calçada, coisa que não deve, a gente ia lá, parceria com o Ministério Público, então eu fiz várias parcerias, elaborei projetos que apresentei ao Ministério Público, nós temos um projeto de ouvidoria itinerante, reorganizamos, junto em parceria com outras secretarias, a carta de serviço do município de Belém, que até então não era uma carta de serviço digna, como diz o Ministério Público, era um PDF que se abria. Nós conseguimos, com a ajuda de outras secretarias, criar um programa que agora a pessoa clica lá, já abre links, ela já facilita para ela, e quando eu saí, a ideia era criar o Conselho do Usuário, né? Então, mesmo com a minha saída, o Conselho do Usuário, segundo o doutor Firmino, que era quem me dizia, eu vou multar, hein? Eu vou multar a palavra de multar na minha cabeça, quantas vezes tirou meu sono aqui em casa, né? Negócio de multar. Porque a ouvidoria também faz ela é uma mediadora entre a prefeitura, o Ministério Público e a sociedade. Né? Então, eu fui saber a importância de uma ouvidoria, a importância de um ouvidor sendo ouvidor. Fui estudar, fui pesquisar, fui fazer cursos, me capacitei, mas a gente não é eterno no lugar, né? Então, precisaram do cargo, me pediram um cargo e eu saí. Mas espero que os projetos que eu dei andamento sejam contemplados, continuem na gestão dessa outra pessoa que está lá, né? Mas para a sociedade, muitos depois disseram que a ouvidoria não é mais a mesma depois que eu saí, até mesmo o Ministério Público, que também disse que com a minha saída eles cortaram as parcerias. Bom, essa é o que eu tenho sobre a ouvidoria, e engraçado que projetos que eu mandei para lá, eles esperaram eu sair para desengavetar e executar. Então, um dos projetos que eu tinha escrito era sobre o Ministério Público fazer rodas de conversa com mulheres indígenas, negras, LGBTQIA+, né, enfim. E aí eles me chamaram, depois que eu saí, passado um mês, e me disseram, Márcia, vamos executar esse projeto só com mulheres indígenas, mas em todo o território do Pará? Puxa vida, era tudo que eu queria, porque eu não tenho pernas para chegar em todas as aldeias e eles têm. Então, foi o que aconteceu, estamos executando, já fizemos com o povo Tembé, com as mulheres Tembé, agora vamos fazer com o povo de Santarém, lá de Santarém, com os Arapium. Legal. Muito bom. Muito bom, excelente. Bom, Márcia e Fernanda, com uma certa dor no coração, que eu vou ter que encerrar o programa, mas foi muito boa a conversa com vocês, adorei. Inclusive, conhecer um pouco melhor a cultura indígena, a importância da literatura indígena, não só para vocês, como reafirmou Hamilton, mas para a gente, né, branco, e entender melhor essa cultura, né? Porque vocês vivem de uma forma... Eu não sou branco, hein, cara pálida? Não, branco no sentido que a Márcia nos colocou, gente que não é indígena. Entendi. Se for pensar nisso, até duvido da branquitude do meu corpo também. Teria que fazer uma pesquisa aí para saber. Né? Mas quero agradecer muito, Márcia e Fernanda, por aceitarem o nosso convite, por enriquecerem o nosso canal do Proletariado
com esse belíssimo programa que nos deu muitas informações importantes, principalmente sobre a cultura indígena. De coração, muito obrigado. E um beijo no coração de vocês duas. Eu também quero agradecer. Fernanda, muito boa sua fala. Eu acho que em pouco tempo deu um painel assim bastante sensitivo e sensorial mesmo, vamos dizer assim, da obra da Márcia, né? Conseguiu captar a essência da obra da Márcia. E a Márcia também pela aceitação desse convite do canal do Poetariado. Eu queria agradecer também a Paula Valéria Andrade, poeta que já participou do nosso programa aqui, pelo contato que fez com você, que viabilizou esse programa, numa entrevista que ela fez com você. E espero que em outras oportunidades a gente, né, chame vocês novamente para falar sobre outros temas. Por exemplo, tem temas que a gente não abordou aqui sobre marco temporal e a relação com a cultura indígena, etc., que está na atualidade da situação indígena hoje, mas isso aí está muito mais nos jornais. Nosso programa é poético, e eu acho que deu conta desse trabalho. Muito obrigado. Graças. Eu que agradeço vocês, agradeço a Fernanda, porque a generosidade dela de aceitar vir para o programa também, para a gente debater junto sobre literatura indígena, ela que é mestre e doutora no assunto, né? Para mim não poderia ter sido uma pessoa melhor, até porque a gente tem, como ela bem colocou, né? A gente tem essa intimidade, essa amizade, que não é de agora, é uma amizade irmanada, né, de almas, assim. Então, ela sabe o tanto que ela é querida, amada, e eu agradeço imensamente, e te peço que tu mande o teu endereço pelo WhatsApp, para que eu te mande esses livros, tá bem? Te mando. E eu te agradeço demais, Márcia, pelo convite, é sempre tão bom estar junto contigo. Agradeço também ao Hamilton, ao César Augusto. A gente está aqui hoje conversando sobre a tua obra, tão importante, fundamental na literatura indígena contemporânea, de nossa Pindorama. Te agradeço demais, parente, te agradeço demais. Saudade de te dar um abraço. Eu vou aí, Minas, não se preocupe não, que tem ida minha Minas aí. Aí quando eu for, já te aviso. Isso vai terminar com canto, né? Vai terminar com canto para nós. Justamente, Hamilton. César, muito obrigada mais uma vez. Que a espiritualidade abençoe sempre a caminhada de vocês. Que esse programa maravilhoso continue. Mais 35 programas a mais e mais 35 a mais. Que vocês multipliquem esses 35 por mais e mais, porque é importante as vozes que aqui ecoam. Vou fazer um canto para encerrar. E com isso o sultão Sani Sutashiraritama Sanile Ritama Yapan Kumi Watauiria Tanauka Sukuera Yapan Kumi Watauiria Rurauika Supiaki Yapan Kumi Watauiria Musura Kariayua Apigui Sanile Ritama. Chito Manito. Muito bom. Bom, meu querido público, obrigado pela presença de vocês. Hamilton, boa noite. Márcia, boa noite. Fernanda, boa noite. Boa noite.